Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Papo de Lucro. Eu estou aqui novamente com a Fabi Rittes, incrível empresária, live seller, e que hoje vai falar pra gente de uma viagem incrível que ela fez semana passada, né? No dia da gravação aqui, foi semana passada que ela foi para lá, ela foi para a China. E aí ela viu muita coisa, ela vai compartilhar muita coisa com a gente aqui. Eu quero deixar a pergunta aberta para ti. Como é que foi essa viagem, Fábio? Fala um pouquinho mais sobre isso. O que tu viu lá? É a mesma coisa que aqui? Tá diferente? E aí? Manda. Primeiro que é outro mundo. Eu já sabia que ia ser algo assim que a expectativa estava lá em cima, mas ainda superou as expectativas, né? Não só eu fui com um grupo de São Paulo que me convidaram, que foi a primeira missão, digamos que a primeira delegação brasileira, aí com foco desses para uma viagem para a China. Qual foco, Fábio? Só para deixar. O foco era visitar empresas de live commerces, social commerce e creator economy. Né? Então, eu fui com o pessoal do E-Commerce Brasil, fui com o pessoal do Institute for Tomorrow, que é de São Paulo, porque para a China a gente é acostumado a ver mais a galera indo para fazer negócio já, né? Vai para Canton Fair, vai para ver fornecedor, mas a gente foi mesmo para entender e estudar e ver o que já está acontecendo lá, que a gente pode aplicar aqui, e para ver também se o Brasil está tão atrás assim deles na questão de vendas, de e-commerce, do digital, né? Então, eu fui a única pessoa do Rio Grande do Sul aí, e eu era um grãozinho de areia lá no meio daqueles gigantes. Chegou vários momentos que eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque foi uma agenda sensacional. Eu tive experiências que eu jamais imaginei ter. Eu já estava mirando na China desde o ano passado. Estava pensando, estava jogando para o universo, né? Eu preciso ir para a China, tem que olhar para a China. E eu acredito muito nisso, né? Tu joga, uma hora vem. E essa oportunidade veio assim de última hora. Eu tive que decidir em 3 semanas se eu ia ou não. E como eu sou uma que não deixa o cavalo passar encilhado nunca, né? Eu pego e monto, então vou dar um jeito. E para esse momento que eu tô agora de estar falando muito sobre lives, né? Então eu entendi que ia ser muito importante para agregar no conteúdo que eu tenho para passar, né? A gente viu várias coisas lá que muitas assim para o meu tema não é tão diretamente que impacta, mas tudo no fim a gente aproveita, né? O conteúdo. Dá para dizer que tu viu um pouco do futuro das lives lá. Eu vi o futuro. Eu vivi no futuro, literalmente lá. Olha que legal. Literalmente. Então, falando de lives, né? Não sei se já ouviram falar, mas como eu pesquiso e leio muito sobre o assunto, para mim, eu já sabia da existência do shopping das lives, dos estúdios de lives lá, né? Das empresas de estúdios de lives. Só que ver aquilo literalmente ao vivo... Teve momentos que eu cheguei a encher o olho d'água. Ela disse, meu Deus, isso aqui é real, né? E eu tô há 5 anos falando de lives e tô batendo nessa tecla porque eu realmente acredito que a gente tá só no início. Eu não vejo o porquê de não fazer lives ou de desistir desse canal de venda. Não faz sentido para mim, porque muita gente, né, como a gente já falou, acha que a live já passou. E o Brasil tá recém no início. Tem muitas outras questões que a gente precisa melhorar no Brasil para que isso, de fato, né, se torne uma coisa assim mais inserida no nosso dia a dia. Mas o que eu vi lá, né? Então, a gente visitou empresas como Alibaba, a gente foi na Shein, a gente foi empresas lá, porque lá eles têm, por exemplo, o Pinterest deles, que é o Little Red Book. A gente tinha uma visita marcada para o TikTok, mas acabou não rolando. A gente foi para uma outra experiência de TikTok lá. Então, assim, ó, muita coisa bacana, assim, de como é que... Porque lá, eles são totalmente digitalizados, né? Começa por aí, que o celular é um commodity. Todo mundo tem um celular, tem uma internet que funciona bem em todo lugar. E tu lá, sem celular, tu não consegue fazer nada. Né? Então, vi várias pessoas pagando com a palma da mão, né? Então, que isso foi uma coisa muito legal. E realmente de ver pessoas no metrô, na rua, dentro do avião, assistindo as lives. Então, de fato, isso é um programa.
Então, a gente foi numa primeira empresa lá, que se chama a Kimil, que é um prédio com 3 andares de estúdios de lives, acontecendo todos os dias, lives de 6 a 8 horas por dia, que faturam mais de 1 milhão por live. Todos os dias. Olha só, nós estamos falando de... Fala de novo esse número. 1 milhão por dia. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta que, de novo, não é a bola nas costas, eu não sei, mas eu acho que tu deve saber essa resposta. Só aquele produto de baixa qualidade, que tem aquele estereótipo chinês, ou tu tem tudo nas lives lá? Me fala um pouquinho sobre isso. Tudo. Inclusive, a gente estava acompanhando em tempo real uma live da Emporio Armani. Olha Luxo, só que, olha, luxo. Produto de luxo sendo vendido numa live. Para acabar um pouco com esse estereótipo, porque... E aí, falando já um spoiler do nosso próximo episódio, a gente vai falar um pouco sobre esse negócio da gente se movimentar, né? Tirar a bunda da cadeira, né? Então, falando um pouco sobre isso, às vezes a gente justifica um pouco, como empresário, a nossa má vontade com algumas coisas ou falta de iniciativa, dizendo, isso aqui não é para mim, isso aqui é só para produto... Ela tá falando da China, isso aí é produto fake. Não, nós estamos falando da Emporio Armani. E, bom, eu, depois que voltei de lá, falei, bom, se o pessoal tem, que eles não querem mais ter essa imagem de que produto da China é ruim. Isso é coisa do passado, gente. China é a fábrica do mundo. Tudo vem de lá. Tudo. Então, óbvio que tu encontra da coisa mais barata, de baixa qualidade, do mais, assim como em qualquer lugar. Perfeito. Né? Como qualquer lugar vai ter as duas opções. Então, eles são muito bons em tudo que eles fazem, né? Só para comentar, assim, faz 40 anos só que a China está nessa virada, né? Então, teve uma cidade que a gente visitou lá, que se chama Shenzhen, que eles chamam de o Vale do Silício Chinês, que há 40 anos atrás era uma vila de pescadores. Hoje, me mostrou a foto, é incrível. Hoje tudo que a gente compra, o porto sai tudo de lá e são arranha-céus lindíssimos, tecnológicos, tudo funciona, extremamente limpo, extremamente seguro, tudo. Mas voltando para as lives, então a gente chegou nesses estúdios e olha que interessante, né? Que aí eu vou entrar nesse ponto. Tá, todos os dias tem lives, eles têm os clientes deles, as lives são feitas nos perfis dos clientes, nos perfis chineses, né? Dos clientes, porque a China a gente sabe que tem a restrição que eles têm o TikTok deles, o Instagram deles, tudo deles, né? Eles não... É proibido lá, né? As outras redes. Então... são vendas todos os dias, que tem todo o equipamento, tem os estúdios. A gente entrou num estúdio que elas estavam vendendo roupa de inverno, então caía neve, eles jogavam no água. No estúdio caía, olha que... jogavam água no produto para mostrar que é impermeável. E isso fazendo em 3 pessoas. Só a live. Era uma pessoa atrás do computador respondendo os comentários e cuidando dos dados, uma menina apresentando e uma outra menina do lado que vai respondendo também os comentários, porque a menina que mostra, às vezes ela está fazendo umas performances do produto, ela não consegue responder o comentário, então tem uma menina junto para só responder, né? Então isso para mim é uma loucura, 3 andares, todos os andares com, sei lá, 10 estúdios de live acontecendo simultaneamente. Né? E a gente perguntou para eles, tá, mas quem são essas pessoas que estão apresentando as lives? São influenciadores chineses? São pessoas famosas? Não, são pessoas contratadas da própria empresa de lives que eles testam para ver quem mais vai ter afinidade, o que vai dar certo com o público ou aquele produto. Ou seja, é uma nova profissão que no Brasil está começando, que é o live seller. Olha que loucura. Então é uma inovação no varejo para a categoria de vendedores. Porque hoje a gente está começando a ter no Brasil alguns live sellers de TikTok Shop que vendem para Shopee, para TikTok Shop, no Mercado Livre, né? Então é diferente. Porque vendem para essas, que são os afiliados, né? Que vendem então para essas plataformas os produtos que eles escolhem lá. Mas como que a gente começa a pensar isso para o meu negócio? Eu não vendo na Shopee, eu não vendo no Mercado, eu não vendo nenhum marketplace. Né? Como é que eu pego isso e vou aplicar no meu negócio, né? Mas então, talvez o teu negócio hoje no Brasil seja ser a cara da tua marca, como acontece, né? Exato, só que daí eu vou chegar lá no ponto, né? Aí eles também já estão testando apresentadores de lives pela IA.
Só que eles mesmos entendem, a IA ela vem para facilitar uma demanda do dia a dia, porque como é que eles trocam turnos, né? Porque às vezes são 8 horas de live, então tem que trocar o turno das pessoas que estão ali apresentando. Então, tu precisa de mais gente. 8 horas de live. Então eles vão trocando. Tu já quase bateu esse recorde, né? Ainda não. Mas é quase. Quase. Mas todos os dias isso. Como é que tu vai ter equipe todos os dias fazendo 8 horas de live, né? Então, eles já estão fazendo alguns testes com apresentadores em IA, mas eles entendem que a IA não vai substituir, porque acaba se tornando uma coisa muito maçante, porque tem essa troca ali, né? As pessoas, elas não vão querer, elas vão cansar de ficar vendo, só falando com um robô ali. Mas ela vai vir para ajudar nessa carga horária diária. Né? Então, isso já é uma coisa que o próprio chinês está falando. A IA é importante, mas ela veio para complementar, para nos ajudar em muita coisa. Não quer dizer que vai nos substituir. Claro que ela acelera muita coisa também. Né? Então, assim, eles mostrando assim já pessoas, tipo as Magalu deles lá, mas muito mais bem desenvolvido, porque parece realmente real. A IA olhando para o comentário, o olho dela vai para o comentário da pessoa para fingir que realmente ela está ali acompanhando em tempo real. Né? Então, essa foi uma primeira experiência assim, que foi, né, incrível. E depois, num outro dia, a gente foi visitar em outra cidade, que é o Shopping das Lives. Né? Então, são 350 lives, 350 lojas naquele shopping, que é um shopping fantasma, onde tu não vê fluxo. Só um pouquinho. É um shopping... Essa eu não me lembrava. Sim. É um shopping só de live. Só de live. Tem 350 lojas lá dentro. As lojas estão montadas, mas elas não recebem as pessoas. Olha que loucura. Elas só fazem transmissão de live todos os dias, que é a mesma coisa que... É como se tu abrisse a tua loja todos os dias, como tu vai lá, abre a porta da tua loja para receber gente. Ao invés de receber gente, tu vai estar abrindo a live e mostrando, fazendo atendimento em tempo real ali na live. Né? Então, o primeiro andar desse shopping, ele é permitido receber pessoas para fazer a venda física, né? Eles fazem, então, essa fusão do digital, né? Mas não tinha ninguém lá quando a gente estava, não tinha ninguém comprando lá no físico, né? Então, esse primeiro andar, tu pode entrar lá e comprar pelo mesmo preço da live, mas eu não vi ninguém. Os outros andares, então, são todos esses estúdios, e o legal é que lá eles fazem aluguéis também por temporada para algumas lojas, então tá sempre mudando. Tinham várias lives acontecendo ao mesmo tempo lá. E o quinto andar era só dedicado a estúdios de gravações de mini novelas e de reality shows. E isso é um movimento que está crescendo muito aqui no Brasil já, que é o de mini novelas, pensado para vender nas redes sociais. Então, é todo o storytelling ali junto, mas tu tá vendendo o produto. Olha que loucura. É bizarro. Só que... É um merchandising pelo merchandising. É um programa criado... Exato. Então, até quando eu fiz antes, no dia que eu fui viajar para a China, de manhã eu fui dar um workshop no Cindy Lojas sobre live, e de tarde eu fui. E foi muito legal a troca com os participantes, porque uma participante já falou dessas mini lives, porque tinha um cliente lá que dizia, mas como é que eu sou uma loja de móveis, como é que eu vou pegar, não tem como pegar um móvel e botar na frente da câmera. Daí eu falei, tu pode ir caminhando pela loja fazendo a live. E daí uma das participantes falou assim, tu pode criar uma mini novela para mostrar. Cria uma cena na cozinha, cria uma cena na sala, sabe? Porque é o que a gente vê nas novelas hoje. Tu não tá assistindo uma novela, daqui a pouco tu tá interessado no... Viraliza o sofá da novela. Viraliza qualquer coisa que aparece naquela cena da novela, sabe? Então, é a mesma coisa. Só que hoje a gente está podendo fazer de forma mais caseira e mini episódios que duram aí de 30 segundos a 1 minuto. E tu tá vendendo. Olha que coisa interessante. E a gente sabe que brasileiro ama uma novela, né? Então, tanto que olha como a gente tem para crescer nesse universo, Fábio. Exato. Então, tanto que ali no TikTok já tem a aba, né, novelas, né? E no Brasil é muito forte o Kawaii, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda ele não cresceu tanto, mas no norte e nordeste do estado o Kawaii é muito forte. E a gente foi visitar eles lá também, a gente foi recebido por eles lá, foi bem legal. Mas o que eu já identifiquei ali? Hoje a gente tem que contratar pessoas para trabalhar na nossa empresa na venda presencial, certo? Mas a gente tem que começar a pensar em contratar vendedores online.
para Maravilha. fazer a venda online. Então, aí ia virar os live sellers. Isso é uma coisa que eu já vinha pensando já há algum tempo e que eu já boto em prática Tu na entende minha que isso é uma loja. tendência agora. É uma realidade É uma agora. realidade. É uma realidade. O futuro na China já é passado, entendeu? Então, assim, eu já vinha pensando nisso, porque, assim, como é que eu, Fábio, vou ficar presa o tempo todo, sendo que eu tenho que resolver 1001 coisas do meu negócio? Eu não pode só depender de mim, a live, o conteúdo, para acontecer. Então, eu já venho, nos 2 últimos anos, olhando para pessoas e contratei pessoas que são vendedoras, que vão fazer a venda na loja física, mas elas já super se dão bem na frente da câmera, conseguem criar os conteúdos sozinhas dentro da loja, apresentam lives sozinhas, se for preciso, sem eu precisar estar lá, porque é uma coisa que acaba te prendendo. Então, eu acho que a gente, quem tem negócio hoje em dia tem que começar a olhar para isso. É não só... e é um público, um profissional que a gente vai ter que estar formando. Ele não vai vir pronto, isso é muito novo. A gente tem que estar formando, assim como eu tenho 2 pessoas comigo na loja que já fazem os conteúdos sozinhas, já fazem live sozinhas, eu tive que ir orientando elas, eu tive que ir formando elas. Elas já tinham uma facilidade com isso, mas não tinham 100% de experiência. Então, a gente foi construindo isso juntas. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu vi lá que a gente já pode estar começando a aplicar aqui, né? Perfeito. Então, ter gente na equipe que tem essa habilidade e de novo, né? Construção. É começar a fazer alguma coisa que nem sempre a gente sabe a resposta final, mas que a gente precisa começar. E eu acho que é também um incentivo para essa categoria que não tem tanta mão de obra hoje em dia, porque a gente sabe que em muitos lugares é desvalorizado, que é difícil tu ter profissional que, tipo, goste de vender, que queira ser vendedor, porque a rotatividade é muito alta. A partir do momento que o profissional entender que este caminho pode fazer com que até ele cresça e fique até maior que a própria marca, a empresa. Claro que tem muitas Olha coisas. Que coisa interessante. Tem muitas coisas aí no meio, né? Porque, e o mais interessante eles não querem, lá na China, focar. Quando fazem mega lives, mega eventos, eles chamam pessoas famosas. Mas não dá para ficar o tempo todo dependendo de gente famosa, influenciador, porque se torna uma coisa muito cara. Não tem como fazer o tempo todo. Então, aqui a gente usa isso como estratégia de alcance, ok? Mas para manter isso o tempo todo é uma coisa inviável. Não tem empresa que vai conseguir estar contratando o tempo todo gente famosa para fazer live, né? E tem uma grande diferença entre creator e live seller, né? O creator é o criador de conteúdo. Ele não se enxerga como um vendedor. Então, a gente não tem aquele mesmo empenho e dedicação e envolvimento de um criador de conteúdo para que a venda aconteça de fato. Ele está lá criando conteúdo para ti. Vai te trazer autoridade, reconhecimento, mas no fim das contas, o que a gente quer? Quer vender. A gente quer quem ajude a Quem vender. precisa. Exato. Já o live seller, ele é um vendedor. Ele não tem vergonha de vender. Então, ele é um vendedor como qualquer outro. Pagamento fixo, mais comissionamento pela venda. Então, é começar a identificar e treinar pessoas no mercado para serem, porque eu entendo que nem todo dono, toda dona de negócio vai ter jeito para aparecer, vai querer, vai conseguir sustentar isso. A gente entende, tem gente que vai conseguir, tem gente que não vai conseguir. Então, é uma saída de começar a treinar profissionais da tua equipe e olha a valorização e a diferenciação que tu vai dar para esse funcionário. Né? Então, é uma invenção de uma nova profissão. Olha coisa importante. Deixa eu te fazer mais uma pergunta só. Tu é uma pessoa preparada, tu estuda, tu fala sobre isso e fala cada vez mais com propriedade, porque tu tem resultado na tua loja fazendo live e com muita coisa que a gente faz, que a gente vai explorar um pouco mais no próximo episódio. Mas o que, assim, te surpreendeu? Que tu chegou lá na China e disse... Gostou pra quem tá ouvindo, fica melhor. Sim, o que me surpreendeu... Surpreendeu, assim, que tu ficou, meu Deus do céu. Vou falar em relação às lives, As lives, é isso que eu quero saber. Então, eu falei do shopping das lives pra ti, né? O próximo passo, sabe qual que é? Desse shopping das lives? Quero muito saber. Eles vão fazer uma cidade das lives. E eles vão fazer. Caraca. Já tem o projeto pronto.
E tudo isso acontece lá porque tem muito apoio do governo. Tem dinheiro do governo em tudo para, de fato, fazer acontecer. Então, o shopping começou de um jeito, já está numa outra fase maior e agora o próximo passo é fazer uma cidade de lives. Uma cidade de live. Olha, quando tu for, eu sou parceiro. Eu vou me mudar para lá. Vamos fazer uma missão para lá. Exato. Então, isso para mim foi... Sabe? Então, tipo assim, enquanto tem pessoas aqui que acham que a live tá morrendo, lá eles estão... Claro que lá tem muita gente, mas a gente... Sabe, tem mercado, tem potencial para ainda crescer muito as lives no Brasil. Muito, muito. Só que acho que é entender, não é o que replicar exatamente o que está lá na China. A gente tem a nossa cultura, a gente tem a nossa, né? Qual que é a maior dificuldade hoje no Brasil das lives que eu acho, sabe? A gente tem agora fazer uma live no Instagram e a pessoa ter que sair do Instagram para comprar. Isso é uma coisa que dificulta, porque é mais uma barreira. Mas agora com o TikTok Shop, com outras, Mercado Livre, YouTube, Shopping, vai começar fazer a compra dentro. Alguma dúvida que o Meta também vai fazer isso no Instagram logo? Só que eles estão bem devagar, né? Já estão atrás de muita gente. Mas vão ter que fazer, né? Então, as plataformas, porque ali tu já resolve tudo. É a venda, é o vídeo, é o conteúdo num lugar só. E a pessoa não precisa sair da live. Então, assim, também tem uma coisa que vai ter uma grande mudança das plataformas de e-commerce do Brasil. Como é que eles vão sobreviver com isso, né? Porque hoje a gente não tem plataforma de e-commerce que tu consegue fazer o vídeo lá dentro da plataforma e já comprar. Atenção para plataformas de e-commerce. Exato. Então, já devem estar pensando nisso e tal, porque senão quem é que vai querer ter porque uma plataforma de e-commerce você tem que cadastrar o produto, botar a ferramenta, fazer a descrição de produto, fazer um monte de coisa para levar o cliente lá para dentro, se dentro de um TikTok Shop eu já resolvo tudo isso de uma vez só, né? Então, acho que é esse o caminho que a gente tem que começar, juntando lives com plataformas e tudo que tem para acontecer. E claro que no TikTok Shop, se tu vende, tu tem uma comissão do TikTok para pagar. Mas eu acredito que não vai ser lá, vai acabar com tudo. Assim como falaram, quando começar, os e-commerce vão acabar com as lojas físicas. Nada vai acabar. Eu acho que as coisas vão se transformando e vão se adaptando e se complementando, né? E só se transforma quem busca conhecimento. Isso. Não é frase bonita isso é fato. A Fábio está aqui para nos dizer. Fábio, é tanta coisa que tu disse. Sim, é bastante coisa. E muda tanto a nossa visão de mundo e, sobretudo, de ação prática, como você falou. Pô, começa a olhar para esse profissional que tem intimidade com o digital, porque isso vai ser uma tendência. A gente pensa, às vezes, que o nosso mundinho, ele é o que existe. E não é. Tem muita coisa acontecendo aí fora. Primeiro, assim, muito obrigado por ter trazido isso quase em primeira mão, porque tu acabou de voltar. Eu ainda não falei isso com ninguém. Primeira mão, no Papo de Lucas, só aqui você vê. Então, assim, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Aproveitem muito esse conteúdo para fazer o negócio acontecer. No próximo episódio das nossas lives, olha só, eu já quero fazer uma live com a Fábio. No próximo episódio do nosso podcast, Papo de Luca, Vitor, vamos fazer uma live com a Fábio, já tá, vamos organizar esse negócio. No próximo episódio nós vamos falar sobre tirar a bunda da cadeira, nós vamos ter que editar esse nome, tá? Não pode ser assim para botar o nome, mas é sobre isso, cara. O que a gente tem que fazer para o negócio acontecer nas nossas empresas, e aí ninguém melhor do que isso para falar sobre isso, do que a nossa incrível Fábio aqui. Conto com a presença de vocês, se aproveitem, curtam os episódios passados, sigam o nosso canal aqui, se inscrevam aqui, porque tem muita coisa legal, muita coisa boa que a gente tem aqui, faz isso com muito carinho, sempre pensando no quê? No lucro do seu negócio, tá bom? Até a próxima, valeu!